Pessoal, sabe filmando? Eu mudei aqui, aula 19. Eu terminei a aula, mas já tinha apagado a minha câmera lá. Não sei, eu acho que chega uma hora que ela aquece, para, mas tudo bem. Vamos. Então, tipo de sujeito, continuação, na página 31, continua. Aí eu falei do sujeito simples, certo? E aí, o sujeito simples, como eu botei lá, é o que tem um núcleo só. Então vamos para o sujeito composto agora. Então, composto. Sujeito composto. Então o composto vai ser exatamente que tenha mais de um núcleo de sujeito, mais um núcleo. Não confundam, mais de um núcleo. Não confundam os adjetivos, os artigos com o núcleo do sujeito. Então, para que tenha, então está no exemplo aí, Marcos e Mateus passaram no concurso. Glória, né? Passar no concurso. Vocês vão tudo passar se Deus quiser. Então, Marcos e Mateus. Quem passaram no concurso? Marcos e Mateus. Quantos núcleos tem? Ó, 1, 2. Então, composto. Tá? Então, mais de um núcleo é sujeito composto. Tá? Agora, não confunda. Aqui, ó. Marcos Aurélio passou no concurso. Estou dando uns macetes, que são os macetes, são o 10 da prova. Marco Aurélio, sujeito simples ou composto? Simples, é a mesma pessoa, apesar de ter o mesmo, o que é sobrenome. Essas armadilhas que vocês não podem cair. Então, Marcos Aurélio é uma pessoa só, tá bom? Da mesma forma que o aluno atento e estudioso sempre é bem sucedido. Quem é o sujeito? O aluno atento e estudioso. E aí? Sujeito simples. Ó, apesar de ter essa xaropada toda aqui, tem apenas um núcleo. Tá bom assim? Certo? Gostaram do exemplo do aluno bem? Tá bom? Então, simples e composto. Vamos agora para o sujeito oculto. Uma coisa oculta é uma coisa que está escondida, né? O que está oculto? Está escondido, né? Então tá aí, sujeito oculto ocorre quando o sujeito não vem expresso na oração, mas é facilmente identificado por meio da desinência verbal. Comprei por quê? Sempre vai estar na primeira pessoa, do singular ou do plural. Ou então, eu ou nós. Então, tá aí, comprei um carro novo. Comprei um carro novo. Pô, aqui, ó. Comprei. Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Eu. Né?
não precisa colocar o eu, então está oculto, então é sujeito oculto. Como também compramos. Quem que está aqui? Primeira pessoa do plural, certo? Primeira pessoa. Singular, plural. Tá? Então esse é o sujeito oculto, tá bom? Vou ver se está gravando aqui, gente, pra gente... Pô, eu fiz essa aula toda. Tá. Então foi oculto, certo? Vamos para o sujeito oculto, sujeito composto, oculto, indeterminado. Pelo próprio nome diz, não há como identificar aquele sujeito. É indeterminado, né? Não se sabe, né? Por isso que é indeterminado. Não se tem como. Então está lá na definição legal do livro. Ocorre quando a informação contida no predicado refere-se a um elemento que não pode ser identificado. Olha só, não confunda o sujeito indeterminado com oração sem sujeito. Existe, alguém fez aquilo ali. Se sabe que foi feito por alguém, mas não sabe quem, a quem atribuir aquela ação. Entendeu? Diferente da oração sem sujeito, tá bom? Que não existe um sujeito para aquela ação. Aqui existe um sujeito para a ação. Só que não podemos identificar no contexto da frase. Tá beleza? Então, aí no nosso livrinho tá. Determinado tá. Ligaram para você. Ligaram para você. Ligaram para você. Quem ligou? Então, inclusive, isso aqui é até interessante. Se você estiver trabalhando, tá lá no teu chefe. Chefe, ligaram para o senhor. Como? Ligaram? Quem? Não sei. Pô, então nem fala que ligaram, hein, gente? Pelo amor de Deus, não vou dar esse mole não, né? Ligaram, a não ser que a pessoa ligue e não se identifique por conta própria. Mas o ideal é que vocês identifiquem a pessoa, né? Fulano, Beltrano, tá bom? Então esse é o sujeito indeterminado. E aí, aqui explica no indeterminado, tem um parentezinho, tá aqui, ó. O sujeito indeterminado pode ser formado de duas formas. Verbo na terceira pessoa do plural, que foi esse caso. Esse aqui é fácil, né? Aqui é a terceira pessoa do plural. Aí que vem o 10 da prova, tá? Aqui eu dou o bizu para tirar o 10 na prova. Não tem esse negócio comigo de ficar escondendo, não. Esse aqui é o caso mais simples, de fácil. Ligaram, jogaram, tá? Aí é fácil. Mas tem também o verbo na terceira pessoa do plural, não havendo sujeito expresso na oração, nem a possibilidade de encontrar. Tem um detalhe também, olha só, gente. Tô dando um macete para vocês. Se bota aqui, os meninos estão jogando bola. Bola na rua. Aí, ponto. Jogaram a bola na casa da Maria. Observação aqui, deixa eu ver se está gravando, gente. Tá. Por quê? É o 10 da prova. Os meninos estão jogando bola na rua. Ponto. Continuativo. Jogaram. E não tem sujeito não. Jogaram. Quem jogou? Os meninos. Porque você tem
um antecedente. Entenderam? Ó, às vezes é o 10 da prova. Tem um antecedente. No mesmo contexto. Então não é determinado. Quem é o sujeito de jogar aqui também? Os meninos. Tá bom? Perdão, tá no contexto. Então não caiam nessa armadilha, tá bom? Aqui eu dou as armadilhas também. Eu dou as armadilhas. Aí vamos para o segundo caso. Esse aqui é fácil, que é na terceira pessoa do plural. Mas tem um caso que você bota o verbo na terceira pessoa do singular, mais o índice de indeterminação do sujeito, que é esse caso aqui, ó. Ó, precisa-se tá na página também. Cadê? Precisa-se de professores. Opa. Esse é um outro tipo de sujeito indeterminado que você coloca a partícula passivadora. Só que, uma observação. Claro, eu não vou a fundo nesse detalhe, porque isso aqui a gente tem que amadurecer mais isso. Você só pode usar, só é índice, o nome disso é índice de indeterminação. Do sujeito. Não precisa gravar nada não, gente. Só quero que vocês entendam. A gente tem que passar, porque são esses detalhezinhos que geralmente caem em concurso e derrubam o aluno, o candidato. É o seguinte. Aqui, ele bota esse índice de indeterminação do sujeito no verbo precisar. Pode ser um verbo que está na terceira pessoa, não está no plural. Que estivesse no plural, precisam de professores, seria show, determinado. Se estivesse, precisam de professores, quem precisa? Ninguém sabe. Então, alguém precisa, mas ninguém sabe dizer quem precisa. Então, sujeito indeterminado. Aqui fica mais difícil de ver, mas só quando for índice de determinação de sujeito. O verbo está na terceira pessoa e é um verbo transitivo indireto. Quem precisa de alguma coisa, lembra? Então eu não vou aprofundar muito. Vamos para frente e quando a gente falar de objeto direto e indireto, nós vamos falar mais disso. Mas existe esse caso aqui de sujeito indeterminado, quando você coloca um verbo transitivo indireto, que é o verbo que, lembra, o verbo transitivo indireto é o verbo que precisa de uma complementação. Quem precisa de alguma coisa, precisa de uma preposição para você fazer a passagem para o objeto. Então, essa é a outra situação que também indetermina o sujeito. Esse índice de indeterminação do sujeito. Tá bom? Fala do Luiz Fernando Veríssimo. E aí vamos para oração sem sujeito. Vamos ver se está gravando aqui, gente, para a gente não perder. Graças a Deus. Oração sem sujeito. Página 32. Agora sim, a oração sem sujeito. Agora é uma oração sem sujeito. Naquela
No sujeito indeterminado existe um sujeito, não conseguimos determiná-lo. Agora, não existe sujeito para ação. Entendeu? Então, não sujeito indeterminado, pela definição legal aí do livro, ocorre quando a informação veiculada pelo predicado estiver centrada num verbo impessoal. Já o que é um verbo impessoal? São verbos que demonstram o fenômeno da natureza, né? Outros verbos como haver, né? Ser indicando tempo passado, né? Então tá aqui, ó. Choveu muito durante a madrugada, né? Choveu muito durante a madrugada. Tem sujeito aqui? Choveu muito durante a madrugada. Aí, verbo chover, perdão. Um fenômeno da natureza. Então, não existe, oração sem sujeito. Não tem sujeito. Então, o verbo chover, um fenômeno da natureza. Como é o caso também do verbo fazer, ser, estar na indicação de tempo passado, cronológico, o clima. O clima também. Faz 3 dias que não encontro. Então, o verbo fazer aí de tempo passado. Então, tá bom? Não tem. O verbo está falando de quem? Então, tempo passado. Então, oração sem sujeito. Que é o caso do verbo haver. Havia 2 moscas na sala. O verbo haver, né? No sentido de existir. Se ele estiver em outro sentido, ele flexiona e haverá sujeito. Então, o verbo haver só no sentido de existir, tá bom? Então, só quando for no sentido de existir. Há 100 pessoas na sala de aula. Ó, tá no singular. Por quê? No sentido de existir. Então, é oração sem sujeito. Tá bom? Agora, olha só, o verbo existir, ele mesmo, tem até observação em questão de concurso. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, tá? Né? Há várias pessoas felizes. Ó, apesar de estar no plural, mas está no sentido de existir. Existem várias pessoas felizes. Agora, questão de prova de concurso. O verbo existir, ele se flexiona normalmente. Então, se eu fosse colocar existem várias pessoas felizes. Graças a Deus, né? Tá? Não vamos confundir. O existir flexiona naturalmente. Tá? Tá aqui no Fique Ligado na página 33. Tá bom? E aí, vem os exercícios, depois vem predicado que eu vou deixar para próxima aula. Não, próxima aula nós vamos fazer os exercícios de tipos de sujeito. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e não esqueçam da nossa frase, vou repeti-la, que foi o carro-chefe. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria, viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu, moçada.